Olá, vamos ver se é desta que nós conseguimos abrir a live. Tentámos abrir há pouco e não deu. Francesco, agora já tenho um pedido. A ver se aqui diz que o Francesco fez um pedido e eu aceitei. Não está a funcionar. Vou tentar, estou a aceitar de novo. Obrigada por voltarem, a ver se desta vez a gente consegue fazer funcionar. Estou a aceitar outra vez, mas não faço ideia do que é que possa ser. Ok, vou sair e entrar de novo. Ok, obrigada, Francesco. Façam figas para ver se desta vez vai funcionar. E peço desculpa de estarem aí e haver estes problemas técnicos. Ah, Agora acho que agora funcionou, vai. agora funcionou. Mas eu não estou a ver o Francesco, eu estou a ouvi-lo, mas não estou a vê-lo. Não estou te vendo, estou te ouvindo também. Estou me vendo. Francesco, se calhar é que eu vi aqui que o Francesco ativou o vídeo. Se calhar há alguma coisa das suas ativações? Eu Será que há eu alguma tô, coisa que tenha que ativar? não sei, porque eu já fiz muitas lives, sempre deu certo. Então, meu telefone está impostado já para dar certo. Ah, eles estão vendo os dois. É a gente que não se vê, praticamente. Ok, pronto. É estranho. É Instagram. Ah, Instagram, viu? Instagram é uma loucura, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa tarde, brasileiro, né, gente? sim. Ruth, então tu estás a conseguir ver-nos, é isso? Não sei, aparentemente sim. Se você, gente, vocês estão vendo a gente? Porque aqui escreveram veja os dois. Mas Sim. eu juro que estou vendo um quadradinho, tudo normal. Eu estou vendo um quadradinho preto aqui em cima. Provavelmente Fiona está vendo um quadradinho preto aqui embaixo. Eu não vejo quadradinho, eu só me vejo a mim no ecrã inteiro, ou seja, eu nem sei onde é que estou na imagem. Mas, Francesco, avançamos assim, tentamos de novo. O que é que o Francesco acha? Deixa ver. Gente, tudo normal. Sim, estão vendo os dois. Gente, Ok. deixem somente eu vou sair de novo, vou te enviar de novo a solicitação e ver o que acontece. Se dessa vez funciona, né, gente? Ah, Porque fazer uma live assim fica meio é estranho. esquisito. Sim, eu só estou a ouvir e estou a falar comigo. Um minutinho, vou sair, Ok, fechar o Instagram de novo. Esse deve ser bug do Instagram, gente. Perdoa. Vou voltar logo, vou voltar ok. logo. Sim, peço desculpa. Oi, gente, Instagram. Sim. Pois, bem, menos mal que vocês, para vocês está tudo normal, mas eu só me vejo a mim e o Francesco, pelos vistos, vê-me num quadradinho negro. Pronto, vamos ver o que é que dá. A ver se conseguimos. Ai, então, a ver se é desta. Ok, estão me vendo de novo, gente. Boa noite de novo. Mas não estou te vendo. Pois, eu só me estou a ver a mim.
Francesco, tenta abrir uma outra live? Não, vamos nessa, porque evidentemente deve ser realmente um bug do Instagram. Se todo mundo consegue ver a gente estamos aqui, né? É? Então pronto. Então, ok. Os dois. Ok, pronto. Então está bem. Talvez. Só nós é que eu não vejo o Francesco não vê a mim, mas se o resto das pessoas nos consegue ver, então bora lá para a frente. Isso, vamos lá. Vamos a cega, assim, que ninguém está vendo ninguém, mas tudo bem. O importante é que as pessoas consigam ver. Então, Isso. Francesco, então, antes de mais, eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com o Francesco, porque eu gostei muito do curso que fiz com o Francesco no Porto antes da pandemia. Isto foi há uma vida atrás, antes da pandemia. E tive lições bastante interessantes, bastante importantes, e depois disso tive a oportunidade, não é, de conseguir continuar a conviver com o Francesco, embora de forma virtual, nas redes sociais, e agradeço muito, muito, muito a generosidade do Francesco, que apesar de eu ser uma aluna entre um montão de alunas, não é, e alunos, sempre foi super disponível, sempre respondeu a todas as minhas dúvidas, deu-me também muita força para fazer as lives. Eu lembro-me que o Francesco disse primeiro estranha-se, depois entranha-se, e eu fico muito feliz de, no meio desta aventura, conseguir convidá-lo e estarmos aqui os dois a falar. Então só queria dizer muito, muito obrigada. eu que agradeço, Fiona. E realmente, está vendo, o desafio chegou ao nível máximo agora. A gente está fazendo a live sem se ver. Superamos a barreira da live, agora vamos superar essa barreira de fazer a live a cega. Então, além das piadas, realmente eu agradeço a você e agradeço a todos vocês que estão aqui conosco hoje para bater esse papo. Realmente espero poder ajudar. Mande perguntas, gente, que vai ser até mais divertido interagir todo mundo, um pouquinho mais interação entre nós, vai somente ajudar essa live a fluir ainda mais. Sim. Francesco, eu normalmente costumo pedir para a pessoa, o convidado, a pessoa que tem a live comigo, se apresentar primeiro. Eu vou-lhe pedir, se pode ser, eu apresento-me primeiro, porque depois eu gostava, é muito rápido, porque eu gostava de ficar deliciada com o percurso, com a história do Francesco, sem cortar com a minha apresentação. Pode ser? Trocamos desta vez? Pode ser, não tem problema. Não tem problema, não. Então, eu vou-me só apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Fiona Nunes, eu sou hipnoterapeuta, também tive a felicidade de fazer um curso com o Francesco e eu trabalho com hipnose e o método Procure Cicatrizes para encontrar e trabalhar a origem emocional dos sintomas físicos e emocionais. E agora, Francesco, eu vou-lhe pedir para se apresentar. O que é que faz, o percurso, porque eu sei que é muito interessante. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui, boa tarde para quem está no Brasil. Acho que pelo sotaque dá para perceber que sou italiano, né? Não sou exatamente nem brasileiro nem português. Na verdade, eu nasci na Itália, me apaixonei pelo mundo do autoconhecimento, em particular no começo. Daí comecei a estudar psicologia, me graduei em psicologia nos Estados Unidos. Depois me graduei de novo em psicologia na Suíça, só para garantir. Né? E fiz mestrado e doutorado na área. Mas, na verdade, enquanto eu estava estudando na faculdade, então a parte mais acadêmica do meu percurso, eu sempre fiquei apaixonado pelo mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano. Então, continuei a estudar programação neurolinguística e hipnoterapia com os grandes nomes a nível mundial. Então, com os criadores, os co-criadores da programação neurolinguística e os maiores exponentes. Daí, na verdade, eu comecei essa caminhada sendo um pouquinho a ovelha negra da família acadêmica, pelo menos de psicologia. No sentido que eu entendo a importância do processo psicológico, do processo de
da psicoterapia, da psicanálise, tudo que faz parte do mundo terapêutico. E acredito muito que também existam técnicas como a programação neurolinguística, a hipnose e outras, que podem auxiliar ainda mais esse processo. Particularmente, eu não sou um grande fã de processos longos. Então, eu acho que a gente precisa ter ferramentas para conseguir consertar as coisas rapidamente, para depois, sim, continuar a aprofundar um pouco mais a nível terapêutico, aprofundar um pouco mais o que realmente aconteceu. Mas a minha visão sempre foi aquela de uma abordagem muito prática, muito rápida. Então, eu não gosto personalmente muito da parte filosófica do mundo psicológico, esse por que nasceu, por que sou assim, por que me comporto assim. Prefiro olhar do lado de como isso aconteceu. Como eu comecei a ter esse tipo de comportamento, de onde esse comportamento veio, de onde ele vai me levar. Então, esses sempre foram os meus interesses. Então, além do percurso acadêmico, eu acho que a minha verdadeira paixão é realmente entender mais qual o potencial do ser humano. Então, hoje moro no Brasil, na verdade desde 2016, moro em Salvador, Bahia, e sim, às vezes volto na Europa, viajo para ministro cursos aqui, e realmente esse não é somente o meu trabalho, mas também a minha paixão. Acho que me resumi. Francesco, então vamos entrar no assunto. O Francesco disse uma coisa muito interessante, mas disse uma coisa que tem que ver com a live de hoje, que é eu me apaixonei pelo potencial do ser humano. Então, o que é que para o Francesco é o potencial do ser humano que nós podemos trabalhar numa terapia breve ou num acompanhamento terapêutico? O que é que para o Francesco é esse potencial? Bom, na minha opinião, pelo menos na minha experiência, vou dizer assim, mais que opinião é experiência de fato. Eu vejo muitas pessoas que têm um potencial incrível, mas pouca capacidade de sair daquele esquema que foi imposto pela sociedade, que foi imposto pela família, pelo tipo de cultura onde essa pessoa cresceu. Como eu falei antes, quando me apresentei rapidamente, na verdade, eu falei que eu estudei nos Estados Unidos, na Suíça, sou italiano, morei também na Austrália, na Inglaterra. Então, tive a possibilidade ao longo da minha vida de ver diferentes culturas e diferentes influências que essas culturas têm no desenvolvimento do ser humano. E uma das coisas que mais me chama a atenção é ver quanto, às vezes, o jeito de pensar, em latim se chamava forma mentis. Então, aquela forma que a minha mente foi criada, foi acostumada a pensar, pode ser uma barreira para o meu desenvolvimento. Porque, na verdade, muitas pessoas acham que existe o certo, existe o errado, existe o jeito que sempre funcionou, o jeito que sempre vai funcionar. Mas, na verdade, o ser humano expressa o próprio potencial quando é mais criativo, quando consegue sair um pouco desse caixa e começar a pensar de um jeito diferente. No sentido que hoje estamos em um mundo onde todos nós estamos percebendo que as inteligências artificiais, a evolução tecnológica, tirando o Instagram, gente, porque atualmente não está muito evoluído, não. Eu não consigo ainda ver pior, não sei o que acontece, mas tudo bem. Mas a evolução tecnológica está levando o ser humano a ser sempre mais obsoleto. Está levando o ser humano a ser sempre mais algo de menos importante, menos fundamental. Não vai ter essa parte de ser tão importante na nossa sociedade. E a verdade é que o ser humano é indispensável. Nós somos os criadores da tecnologia, nós somos os criadores de qualquer tipo de inteligência artificial que exista. Então, o ser humano necessita existir, mas precisa se repensar. Essa é a minha visão. Precisa repensar um pouco fora do que foi ensinado, do que foi passado pelas outras pessoas, passado pela sociedade, e começar a se expressar como tal, como um ser criativo, um ser capaz de ter soluções diferentes, um ser
que se diferencia justamente dos outros animais, justamente por ser não somente pensante, mas para ter uma capacidade de criação. Então, na minha opinião, o futuro do autoconhecimento é exatamente essa linha. Não sei se respondi exatamente. Sim, sim. Aquilo que eu extraí mais é que nós temos que também dar asa à nossa criatividade, ou seja, sair se calhar um bocadinho dos moldes daquela questão de o que é que a sociedade nos diz que temos que fazer e desbravarmos o nosso caminho. Se bem que o que a sociedade nos diz para fazer é sempre útil, não é? Porque nós acabamos por viver nela. O que acontece é que às vezes é um bocado limitante, não é? Das pessoas, dependendo da personalidade delas e da mentalidade delas, pode ser que criem uma coisa que eu aprendi no curso do Francesco, que são as decisões limitantes. Dependendo do ambiente que nós temos à volta, do contexto que temos à volta, podemos criar decisões limitantes que castram essa criatividade e fazem com que nós não consigamos avançar no caminho que é mais verdadeiro para nós. E isto de alguma forma faz sentido com aquilo que o Francesco disse? Para o Francesco? Na verdade, Fiona, eu acho que, por exemplo, você que trabalha com hipnoterapia, com o processo, então, de conseguir atingir o potencial de cada pessoa que está na mente inconsciente. Então, naquela parte de nós que nós não temos um domínio consciente, então não sabemos exatamente os processos que estão funcionando. É um exemplo perfeito de como apresentar as decisões limitantes, que a maioria das pessoas provavelmente chama de crenças limitantes, mas tudo bem. Eu prefiro chamar de decisões porque deve ter existido um momento específico na vida, que seja a nível consciente ou nível inconsciente, que você aceitou essa crença limitante de alguém ou de outros fatores e você decidiu aceitar essa crença porque naquele momento era mais confortável, ou pelo menos naquele momento funcionava. Mas algo que funciona hoje não necessariamente é algo que vai funcionar para sempre. Então, o meu convite da flexibilidade é exatamente esse. Aprender a atingir mais informações, aprender a extrair mais informações da nossa mente inconsciente, que é a nossa parte mais criativa, a nossa parte mais generativa também. Então, a nossa capacidade de criar novas possibilidades vem daqui, vem da nossa cabeça, vem do nosso cérebro, vem da nossa mente. E todos nós aceitamos um monte de decisões que às vezes não são nem nossas. Existem decisões que a gente aceita porque achamos que é o jeito certo. Hoje estamos em um período histórico, por exemplo, muito complexo, gente. O mundo está em um desequilíbrio total. E ainda assim, eu escuto as pessoas, eu amo escutar, observar as pessoas. E vejo muitas pessoas que, no lugar de pensar, no lugar de refletir, no lugar de usar a própria cabeça para ter uma própria opinião, eles aceitam quase como se fosse uma lei. Tudo que vem do jornal, tudo que vem da televisão, tudo que vem do Google, das informações que a gente recebe no Instagram ou em qualquer mídia social. Quando, na verdade, essas são opiniões de outras pessoas, não são fatos. Os fatos em si são os vídeos que a gente pode assistir, são as coisas que a gente pode ver com os nossos olhos. E são bem diferentes das opiniões das outras pessoas. Então, quando começa a decisão limitante? A decisão limitante começa quando te impede de ir além do que você achava certo, do que você acha que é o único caminho. A tua capacidade de ir além é muito maior do que você imagina. Então, você pode começar a se abstrair desse mundo meio... Como posso dizer para não parecer muito exagerado? Desse mundo que tenta fazer uma lavagem cerebral na gente e impor opiniões. Hoje, pouquíssimas pessoas têm opiniões, gente. Pense nisso. Quando você ouvir uma pessoa te dar uma opinião de verdade,
te dar uma opinião com fatos, dizendo eu penso assim, assim, assado, porque aconteceu isso, 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 isso. Quase nunca. Eu concordo com o que foi falado, eu concordo com, eu acho que está certo, eu acho que está errado. Mas essas não são opiniões. Esses são concordar com outras opiniões, mas a opinião não é tua. Então, comece já na família, já no núcleo familiar, nas pessoas que vivem no dia a dia, que você convive, nos colegas, com os amigos, a desafiar um pouco esse funcionamento, para justamente sair dessa ideia de decisão limitante e ir um pouco além, ir um pouco mais no o que você quer, o que você acha certo, o que você pensa de verdade, qual a tua opinião. Uhum. Francesco, ainda na questão das decisões limitantes, a terapia é uma forma muito boa de trabalhar as decisões limitantes, perceber de onde é que elas vieram, de quem é que nós as aceitamos, como é que elas foram reafirmadas na nossa vida, não é? E assim, para as pessoas que estão aqui, qual é que são outros recursos que elas podem utilizar para trabalhar as crenças limitantes, ou então, por exemplo, como é que a PNL, a TLT, a hipnose na experiência do Francesco pode ajudar de maneira muito eficaz a desconstruir às vezes são esses bloqueios da nossa vida, não é? Como é que pode ser feito? Bom, Fiona, vou te responder, vou aproveitar aqui uma pergunta que chegou aqui. O potencial está fora da zona de conforto. E a resposta é sim. É sim e vou juntar as duas respostas. Porque realmente essa pergunta era muito pertinente com o que eu iria responder. A realidade é que para quebrar uma decisão limitante, para sair dessa zona de conforto, não é suficiente, como muitas pessoas falam, dizer, eu faço algo de diferente todos os dias. Então, essa ideia de zona de conforto, às vezes, foi um pouco mal interpretada. Ou, pelo menos, interpretada de um jeito muito superficial. Não é somente escovar os dentes com uma mão diferente no dia que vai impactar nos seus resultados, mas é aprender a desafiar também de onde vem essa decisão. Então, para te responder, a primeira coisa a fazer é se perguntar, quando eu decidi isso? Por exemplo, qualquer coisa que você escute, qualquer uma, porque estamos pertinho do Natal, o Natal é assim, sempre foi assim. Quando você decidiu isso? Quando você decidiu que essa é a regra? Quando você decidiu que não existe um outro jeito? Esse já é a primeira pergunta para começar a sair dessa decisão limitante. E provavelmente você vai descobrir que você decidiu isso quando você era uma criancinha, quando te contavam ainda a história de Papai Noel, quando ainda você acreditava em tudo que as pessoas te falavam. Porque, de qualquer jeito, todos nós temos diferentes momentos da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, entre essas fases de evolução, a criancinha tem uma fase que particularmente absorve tudo que vem do mundo externo. E aí são formadas a maioria das decisões limitantes. Mas, para conseguir sair de uma decisão limitante, precisa desafiar também, e aqui que eu vou juntar a parte da zona de conforto, a nossa sociedade. Por quê? Porque ser diferente hoje não é fácil. Mas é a única solução que temos, na minha opinião, para continuar a ser os protagonistas das nossas vidas. Vou me explicar. Eu posso escolher que esse Natal eu vou passar sozinho em casa, que seria quebrar a minha decisão limitante. Mas isso, já que eu usei o Natal como exemplo, gente, eu estou usando como exemplo o Natal porque está pertinho, falta um mês, é só por isso. Mas, por exemplo, quando eu vou ligar sobre o que os outros vão dizer sobre essa minha escolha? Essa é a verdadeira saída da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa também parar de se importar com o que os outros
outros pensam da nossa vida. Porque não é a opinião alheia que vai influenciar a nossa vida, mas é a nossa congruência interna, é se sentir congruente consigo mesmo, é se sentir congruente com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Se esse ano eu quisesse passar o Natal sozinho, qual a probabilidade que os meus familiares vão reclamar? No meu caso, muito elevada, não sei no caso de vocês. Qual a probabilidade das pessoas me julgar? Muito alta. Qual a probabilidade das pessoas querer dar uma própria opinião? Então, não é somente sair da minha zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu escolho ter uma nova decisão, que não é mais limitante, mas é uma decisão empoderadora, aí eu preciso também tomar uma série de decisões secundárias para saber como eu vou enfrentar essa mudança na sociedade onde eu vivo, na sociedade que está ao meu redor. Então, como eu vou também ajudar as outras pessoas a entender que me respeitar é o mínimo, que respeitar a minha nova escolha, a minha nova decisão é o mínimo que nós podemos fazer. Vou fazer um outro exemplo um pouquinho mais profundo do que o Natal, gente. Se eu sempre fui uma pessoa que é sempre disponível para todo mundo, sempre ajuda qualquer pessoa, sempre aquela pessoa que você liga, ela está lá. E de repente, eu mudo, então eu saio dessa minha zona de conforto, eu começo a me comportar de um jeito diferente. E começo a me priorizar, começo a ser o protagonista da minha vida. Você acha que as pessoas ao meu redor não vão reclamar disso? Você acha que as pessoas ao meu redor não vão tentar me puxar de volta para eu ser de novo aquela pessoa que eu não quero ser, mas que eles se acostumaram a ter? Então, eu não sou propriedade de ninguém. Então, ninguém pode me ter. Então, já linguisticamente, é isso que a programação neurolinguística ajuda bastante, é fazer uma análise também de como eu falo por dentro. Então, não é somente quando eu escolhi, ou qual escolha eu quero tomar a partir de agora, é o que os outros vão fazer. Quanto isso vai impactar na minha decisão. Eu não pertenço a uma outra pessoa. Eu sou marido de outra pessoa, claro. Eu sou filho de uma mãe, claro. Eu sou amigo dos meus amigos, claro. Mas eu não pertenço a eles. Eu pertenço a mim. Então, quando eu tomo novas escolhas, novas decisões, a coisa fundamental é trabalhar, seja a nossa parte interna, que o nosso redor. Então, sair da zona de conforto, usar técnicas que seja PNL, programação neurolinguística, timeline therapy, que seria a terapia da linha do tempo, uma outra técnica maravilhosa para trabalhar essas coisas, mas não é suficiente se eu não começar a pensar de uma outra forma. Se eu não começar a aceitar e ver o mundo de um outro jeito. Eu não sei, Fiona, se consegui passar a mensagem, mas essas são as últimas coisas que eu estou trabalhando mais. Estou focando mais no ir um pouco além do que a hipnose, um pouco além do que a programação neurolinguística, para chegar a concretizar o que eu estou vendo com a minha experiência. O que eu vi ao longo desses anos, porque comecei com 18, né, fazer esse trabalho. Agora tenho 35, estou indo para os 36. Então, são alguns anos que estou vendo pacientes, que estou atendendo, e percebi que essa é uma prioridade. Essa é uma prioridade para ir um pouco além do clássico, da formação clássica. Você se trabalha para sair da tua zona de conforto, para ser uma pessoa diferente, para performar mais. E como a sociedade vai reagir? Essa é a pergunta. Sim, essa questão é super interessante. Vem um bocadinho dentro, não é a mesma coisa, né? Mas vem um bocadinho dentro do que a terapia sistémica fala, ou seja, um elemento é influenciado, mas depois também influencia os outros, não é? O sistema todo acaba por se alterar, seja o sistema um país, uma empresa, uma família, seja o que seja, porque um elemento reage de forma diferente. E eu acho aquela questão que o Francesco levantou bastante relevante, ou seja, é preciso
o indivíduo, a pessoa, ter um autoconceito, um autovalor, uma autoimagem bastante bem construída, bastante consistente, sólida, segura, ou então que tenha bastante capacidade de procurar aquilo que ele de facto é na sua identidade, para conseguir, frente às outras pessoas, mostrar-se de uma forma que não corresponda às expectativas, sejam elas boas, sejam elas más. É bastante desafiante e traz consigo o potencial, não é? Ou seja, quando nós conseguimos fazer isso, conseguimos dar asa ao potencial. E eu também estava a lembrar-me de um outro conceito que eu aprendi no curso do Francesco e que foi muito, muito interessante, que é ir do efeito para a causa. Ou seja, quando nós tomamos essa responsabilidade para nós, de perceber que nós podemos agarrar o nosso destino, nós podemos agarrar os nossos objetivos e que nós não somos vítimas ou da família em que nascemos ou da sociedade em que estamos, mas podemos trazer para nós uma responsabilidade que é empoderadora, como o Francesco há pouco estava a dizer. E esse foi um conceito para mim bastante marcante, de dar às pessoas esse poder, ou seja, com a responsabilidade vem um grande poder, não é? Que é uma frase conhecida de um super-herói, mas foi esse também o ensinamento que eu levei do curso e que marcou e que continua a trazer para as pessoas que acompanham. E eu gostava também, gostava também de convidar o Francesco a falar um pouco nesta linha de sairmos do efeito para a causa e trazer com isso a responsabilidade e o poder de agir diferente, porque isso está muito ligado com o nosso potencial, com a capacidade de concretizar o nosso potencial. Absolutamente, Fiona. O conceito de causa e efeito, vou dar novamente um passinho além do que eu falei naquele curso lá atrás. Porque realmente acho que dos propósitos de qualquer pessoa que trabalha com terapia é justamente isso, evoluir os conceitos ao longo do tempo. E realmente o conceito de causa e efeito é fundamental para as pessoas conseguir ter de volta o próprio poder pessoal. Porque o conceito de base é o seguinte: muitas pessoas se acostumam a ficar do lado do efeito. O que significa isso? É culpa de minha mãe, é porque meu tio se comportava assim, é porque minha avó quer assim, é porque a sociedade quer assim, é porque aquela pessoa me ensinou assim, porque a outra pessoa é assim, é porque meus amigos fazem isso, é porque aquilo faz isso, é por culpa da crise financeira, é por culpa da guerra na Ucrânia, é por culpa da guerra em Israel, é por culpa da pandemia, é por culpa de. Esse é quando a pessoa está no efeito. Só que quando você joga esse poder para uma outra pessoa, um evento, uma entidade, qualquer que seja, você está dando para essa pessoa ou entidade o poder de influenciar a tua vida. No sentido que, se é algo que você aprendeu com tua mãe, só tua mãe pode te ensinar algo diferente, então. Se é porque existe uma crise econômica, só ao passar da crise econômica que você vai ter possibilidades diferentes. Quando você começa a entrar do lado da causa, você assume a responsabilidade, que é muito mais difícil, gente, eu sei disso. Porque não é somente a crise econômica. Tem pessoas que durante crises econômicas fizeram um monte de dinheiro. Então é possível fazer dinheiro durante crises econômicas. A única coisa é que você não está vendo como fazer isso. Então, quando você assume a responsabilidade, para de pensar e focar no que os outros podem fazer, e você começa a pensar no que você pode fazer, aí você assume de volta o teu poder pessoal. Você volta a ter o controle da tua vida. Essa é a causa. Mas, dito isso, que era o conceito que eu expliquei naquele curso, gostaria de dar aquele passinho um pouco a mais.
como fazer isso se você não começa a se conhecer mais profundamente? No sentido que, às vezes, a gente se acostumou a saber que a gente é simpática porque as pessoas falam isso. A gente é inteligente porque outras pessoas me disseram isso. A gente é bonito porque outra pessoa me falou isso. A gente é uma pessoa de coração porque outras pessoas me falaram isso. Mas o que você acha de você mesmo? O que você acha de verdade, se olhando no espelho, sozinho, o que você acha de você? Porque se você continua na causa na vida, então você assume a responsabilidade que você quiser de tudo que acontece na tua vida. Responsabilidade, gente, não significa ter culpa dos eventos, pelo amor de Deus. Responsabilidade é dizer como eu posso mudar isso que está acontecendo na minha vida. Essa é a responsabilidade. E quando você começa a assumir essa responsabilidade também, você precisa saber o que você acredita de você. Porque é inútil eu dizer que eu vou conseguir mudar a minha decisão limitante, eu vou ser uma pessoa que nunca acreditou ter sucesso e agora acredito ter sucesso, quando no fundo eu acredito que não mereço. Então, se existir uma decisão limitante, essa decisão vai ser interconectada com uma série de outras decisões. Então, é inútil dizer que é o clássico processo de coaching, gente, o tradicional, né? Agora você sempre achou que você não era uma pessoa boa em fazer dinheiro. Agora você acredita que você faz dinheiro. Êêê, todo mundo está feliz. Sim. E o que mais? Quais são as ideias que ao longo do tempo foram criadas, conectadas com essa ideia de não ser bom em fazer dinheiro? Quanto você acredita que você merece dinheiro? Quanto você acredita que você merece luxo na tua vida? Quanto você acredita que você merece viver com pessoas também que têm os teus mesmos princípios, os teus mesmos valores? Então, quando você amplia um pouco mais o conceito de causa e efeito, eu acho que vira ainda mais impactante. Porque também uma decisão limitante é escolher de continuar no mesmo círculo de amizade, no mesmo círculo de pessoas que estão ao meu redor, no mesmo círculo familiar. Gente, estamos em 2023, estamos chegando já quase em 2024. Não tem nada de mal em trocar amigos, em trocar parceiros, parceiras. Não tem nada de mal nisso. Acho que a humanidade já passou por essa época. Mas quanto a tua decisão limitante influenciou outras decisões que podem estar no teu inconsciente. Então, aqui volta a importância da terapia. A importância de saber qual é a tua opinião de verdade sobre você mesmo. Quanto você se conhece, quanto você conhece e quanto você se fala a verdade. Porque é inútil dizer, eu me conheço completamente. Impossível. Gente, é impossível se conhecer completamente. Por quê? Porque todos nós mudamos a cada dia, mudamos a cada segundo. Então, tudo que está ao nosso redor vai influenciar todos os dias de um jeito diferente o que eu vou falar na frente daquele espelho. Então, realmente, não consegui me explicar, Fiona? Consegui passar essa pequena ampliação do conceito? Sim. Sim, isso para mim faz todo o sentido. Eu às vezes costumo usar uma analogia assim muito boba, mas que para mim faz muito sentido, que é quando as pessoas têm medo de ser julgadas por aquilo que vão fazer. Eu costumo perguntar, olha, se disserem que tu és um elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas, tu própria, tu sabes que não és. Então as pessoas podem dizer as coisas que pensam, que acham, ou então, quer dizer, fazer refletir em ti os medos delas, as opiniões delas, mas isso não tem que te afetar porque tu sabes qual é que é a tua verdade, mesmo que não corresponda às expectativas dos outros. E eu acho que é por aqui, Francesco, o complemento, assim, com um exemplo um bocadinho bobo, mas eu gosto muito. É por aqui, faz sentido com aquilo que o Francesco estava a dizer? Espera que não vi o último pedaço, me deu uma cortada, já não estou te vendo, agora me cortou o áudio, aí fica difícil.
não ver e não ouvir já é outro nível que não Aí dá. é difícil. Sim. Não, eu estava a dizer, eu contei o meu exemplo que é um pouco bobo. O Francesco ouviu? Eu sempre vi, só o último pedacinho, a última frase que você falou, que ele cortou. Me Ah, deu um babado. e eu estava a perguntar se este exemplo se encaixa naquilo que o Francesco estava a dizer, que tem que ver com eu conhecer-me o suficiente para que o que os outros acham sobre mim não muda o meu autoconceito. Exatamente, se encaixa perfeitamente no teu exemplo. Tanto que a questão é a seguinte, eu percebi que as pessoas que não conseguem ser sinceras com elas mesmas na frente desse espelho vão fazer uma coisa que infelizmente é muito chata, que é jogar todas essas frustrações em cima dos outros. Agora, eu já ouvi tanta coisa, gente, no Instagram me escreveram já tantas mensagens malucas, tantas coisas aconteceram, e particularmente durante o período da pandemia, que fazia muitas lives, muitas coisas, e eu percebi uma coisa, que as pessoas que não conseguem ser sinceras com ela mesma, a pessoa que não consegue ir no espelho e dizer, eu acho isso de você, vão jogar essa frustração nos outros, justamente como você falou. Então, o que nós podemos fazer é aprender a escutar menos a opinião dos outros. Eu fiz uma live que você viu aqui sozinho, que eu deixei no feed, falando da minha situação atual, que estou passando por alguma dificuldade de saúde, mas nada de grave, gente. Mas teve pessoas que me escreveram, dá para ver do teu rosto que você está diferente, dá para ver que você está doente. Se eu não me conhecesse e não soubesse o que eu sou, provavelmente poderia me sentir quase como, oh meu Deus, coitado de mim. Sim. Aí você para pensar e pensa, gente, mas será que meu rosto está diferente? Ou é somente a perspectiva da pessoa que está diferente? É só essa pessoa que quer tentar ser empática, mas na verdade está jogando uma própria frustração em cima de mim. Uhum. Aí voltei no meu espelho, voltei a fazer o meu exercício, voltei no meu espelho e me olhei. O que você acha sobre isso? Qual a tua opinião? Qual a opinião de Francesco sobre Francesco? E quando você fez isso, justamente o que você falou, você percebe que muitas pessoas realmente estão te dizendo coisas. Provavelmente sem nem pensar, não é maldade, gente. Eu não estou dizendo que as pessoas são mal. Pelo amor de Deus. Às vezes é inconsciente esse processo. É que isso é causado por falta de conhecimento de si. Então, essas pessoas não se conhecem a fundo, então não querem ver uma outra pessoa que sabe admitir a própria dificuldade, admitir os momentos da vida, admitir que ela é. Por quê? Porque ver uma pessoa que se conhece pode ser assustador para pessoas que não se conhecem. Então, eu acho que o teu exemplo estava perfeito. Realmente caiu exatamente no momento certo. Faz sentido. Francesco, eu tenho aqui o livro do Francesco que eu comprei lá no curso. Eu não sei se ainda está à venda ou não. E eu Ainda está. ainda está à venda. Então, eu recomendo A Arte e a Ciência do Coaching, de Francesco Pellegata, e o livro já está todo assinalado, está tudo. Eu quando leio os livros deixo tudo bem vivido. E há uma frase na página 31 que eu vi que diz assim: a desilusão deve estar nos planos. E eu acho isto muito interessante, porque quando nós percebemos, quando nós pensamos no nosso potencial, achamos que vai sempre ser tudo ou conquistas, ou então é um falhanço, ou sucessos atrás de sucessos, ou então, afinal, o que eu pensava de mim não é verdade, eu não tenho capacidade para fazer determinada coisa, não é? E eu hoje em dia cada vez mais ouço os terapeutas, os autores a integrarem, e os empreendedores, etc., a integrarem o falhanço no caminho do sucesso. E esta pergunta esta frase está nesse sentido, ou seja, nós somos tanto mais fortes quanto mais percebermos que às vezes
no nosso caminho vão existir pedras, ou às vezes no nosso caminho vão existir recuos, mas isso não quer dizer que o caminho não esteja a ser bem sucedido. Francesco, quer falar um bocadinho sobre esta frase do seu livro? Claro, na verdade, você chegou no ponto exato daquela frase. Que muitas pessoas vendem esse conceito de sucesso eterno, né? De uma pessoa sucedida é uma pessoa que nunca fracassa. Erradíssimo, gente. Uma pessoa sucedida é uma pessoa que fracassou milhões de vezes. É uma pessoa que encontrou bilhões de pedras ao longo do caminho. É uma pessoa que já passou por dificuldades, que já conseguiu superar essas dificuldades. Então, não pense que o sucesso é porque existe essa parte do mundo do coaching, já que o título do livro mesmo é Arte e a Ciência do Coaching, existe muito essa parte que é mais conhecida, que é vender sucesso. Mas, gente, o sucesso não é só o sucesso econômico, não é o sucesso financeiro. Às vezes, para chegar lá, o sucesso financeiro pode ser uma consequência. Mas, por exemplo, vale a pena ter sucesso a nível financeiro, então, ter uma conta bancária gigante, sem ser feliz consigo mesmo? Vale realmente o esforço de crescer para ter, quando na verdade, às vezes, os bens materiais nos deixam muito sozinhos? Então, a reflexão que eu acho importante é entender de verdade o que você quer. Porque dinheiro todo mundo quer. Gente, é inútil. Saia lá na rua, pergunte para as pessoas, você gostaria de ter 1 milhão a mais no banco? Todo mundo vai dizer sim. Acho que ninguém vai dizer, não, eu gostaria de perder. Não, todo mundo É muito. Se você ganhasse a loteria, gostaria de ter 100 milhões no banco? Claro, gente, ganhar a loteria, aqui que não quer. Mas você está feliz com o que você tem? Você está feliz? Por exemplo, muitas pessoas hoje focam no sucesso no trabalho, sucesso em ter uma conta bancária grande, sucesso em ter para mostrar. Então, ter um carrão que é edição limitada de não sei o quê, ou ter um carro feito sob medida, ou ter um iate, ou ter um jatinho particular. Mas tudo isso vale o esforço se você não tem amor próprio, ou se você não consegue amar uma outra pessoa, ou se você não consegue entender as outras pessoas. Eu não sei. Eu acho que isso vai ficar muito vazio. Isso vai cansar. O sucesso de verdade é entender que sim, vai ter altos e baixos a vida toda. Ser feliz é o sucesso. Ser realizado é o sucesso. Não é uma conta bancária. E a conta bancária também, às vezes sobe, às vezes desce, às vezes some, às vezes volta gigante. E a vida fica assim. Não se pode pensar em uma vida só de crescimento, só ir lá para cima. Aquela coisa de... Gente, eu não sei se em Portugal tem, aqui no Brasil está cheio, eu não aguento mais. Próxima vez que vejo, estou bloqueado. Todas as vezes que vejo essa frase, eu bloqueio a pessoa. Bom, eu sou um foguete, foguete não tem ré. Não, gente, foguete explode. Eu não sou um foguete, não. Nós somos seres humanos, nós temos momentos de sucesso, momentos de insucessos, momentos felizes, momentos de infelicidade, momentos bons, momentos ruins. Todos nós somos isso. Então, sim, o processo terapêutico de verdade é entender aonde você está indo e aprender a aceitar tudo que vai acontecer na tua vida. Eu, pelo menos, acho que é isso. Sim, a aceitação é uma lição grande e não é fácil. Às vezes é preciso uns quantos retrocessos para começarmos a encaixar essa lição de aceitação. Eu acho muito interessante também essa ideia. Francesco, como daqui a uns 15 minutinhos nós acabamos, eu queria aproveitar primeiro se alguém tiver alguma questão sobre o potencial ou sobre alguma outra questão relacionada com a terapia, deixem nos comentários que a gente responde. E eu agora gostava de perguntar ao Francesco, como o Francesco já tem dois cursos, um
nos Estados Unidos, outro na Suíça. Já tem anos e anos de estudo e dedicação e paixão pela terapia. Qual é que pode ser assim um ensinamento que só depois desses anos todos de reflexão é que conseguiu alcançar, ou alguma coisa que dá particular ênfase que só depois dessa experiência toda é que deu relevância, ou seja, porque eu percebo que o Francesco nesta altura está um bocado numa fase de reflexão pelaquela live que nós vimos, e eu gostava só de dar-lhe espaço para continuar um pouco essa reflexão, porque eu acho muito interessante pelo percurso todo que tem, não é? A história toda dentro da terapia, não é? E os cursos que tem, e o conhecimento que tem. E eu gostava só de poder partilhar connosco alguma reflexão a esse nível que fosse para além daquela live que já fez e que já partilhou. Faz sentido esta pergunta, Francesco? Claro, claro que sim. Pode perguntar qualquer coisa, gente. Vocês podem perguntar, mandem pergunta, não tem problema. E você chegou em um ponto que realmente bate no meu momento atual. Como eu falei, eu já me graduei, na verdade, a minha graduação nos Estados Unidos é em psicologia clínica, depois fiz a segunda graduação na Suíça, que era psicologia, em psicologia, era porque já acabei, em psicologia experimental. E o meu mestrado eu foquei muito no trabalho de Carl Jung, o meu doutorado de Wilhelm Reich, que são entre os grandes quatro pais da psicanálise, Jung, Adler, Freud e Reich, eram os dois que mais me chamaram a atenção. Além disso, me aprofundei, estudei programação linguística com Richard Bandler, John Grinder, Ted James, Robert Dietz, Judith DeRosier, Christina Hollen, um monte de outras pessoas. Estudei hipnoterapia por muitos anos, estudei Timeline Therapy como criador da Timeline Therapy, fui assistente dele, o Dr. Ted James, e cheguei num ponto de ter ministrado muitos cursos, que seja nas faculdades, que seja cursos livres, como aquele que você fez de formação em programação neurolinguística e Timeline Therapy. No teu caso, era programação neurolinguística e Timeline Therapy. Eram as duas juntas. E cheguei num ponto que precisei refletir um pouco mais. No sentido que, como é normal, a gente precisa acompanhar a evolução dessa sociedade, acompanhar como as pessoas estão se adaptando. E eu estou percebendo que hoje a chave vai ser exatamente no tema da nossa live, que é expressar o nosso potencial de verdade. Não mais com aquela ideia muito anos 80, 90, que era vendida da programação neurolinguística, vendo a programação neurolinguística como um conjunto de técnicas de venda, de fazer reuniões, comunicação assertiva. Não é só isso. Existe algo que vai realmente além. Como eu já falei de um jeito um pouquinho breve naquela live específica, precisamos olhar um pouco mais o mundo em que estamos vivendo. E se você parar para pensar, o mundo que estamos vivendo é um mundo muito complexo, e sempre mais complexo. Quem já tem de 30 anos para cima, gente. Não sei se vocês se lembram, mas, pelo menos, quando eu era criança, a gente era feliz com muito pouco. Era brincar com os amigos em casa, as nossas felicidades eram coisas muito básicas. E as crianças de hoje, eu presto atenção nos outros. Não tenho filhos, mas presto atenção nas crianças dos outros, né? E como os outros se comportam. Você percebe que as crianças já querem um telefone com 9 anos de idade, um tablet, porque se não tem iPad, não tem vida. São conectadas, têm acesso a muitas coisas. E isso é algo de absolutamente positivo, gente. Não estou dizendo que a tecnologia é um mal, pelo amor de Deus. Parece quase uma seita religiosa quando começam nesse sentido, eu não gosto mesmo. A tecnologia é boa, mas o ser humano também é bom.
nós precisamos ensinar as pessoas, esse acho que vai ser o futuro do autoconhecimento, a entender mais os outros, a entender mais também aquela criança que mora dentro de nós. A nossa vontade de ser sempre mais automatizado, sempre mais eficiente. Essa coisa de viver com uma planilha, viver como se a gente fosse mais um computador do que um ser humano, provavelmente não vai ser o futuro. Até porque os computadores vão conseguir fazer coisas que antes somente os seres humanos conseguiam. Olha os memes que estão agora na internet, né? Agora tem o Bing, que vai te transformar em uma personagem da Disney Pixar. Eu não me transformei na personagem da Disney Pixar porque eu não queria ser um desenho animado, sinceramente. Mas transformei já a foto das minhas 3 cachorras. Já aquela parte eu fiz. Cachorrinho pode ser um desenho animado. Mas o nosso futuro provavelmente vai ser entender mais o verdadeiro potencial que temos. E o nosso verdadeiro potencial é conseguir expressar o que está dentro de nós. É o que está escondido atrás de muitas, muitas máscaras que a sociedade quis que a gente colocou. A sociedade nos impôs essas máscaras como se fosse algo de necessário para viver nela. Mas se lembre de uma coisa, aqui quero deixar a reflexão. Você é muito mais do que uma máscara. Você é muito mais do que uma imagem que existe nas mídias sociais. Você é muito mais do que os amigos, do que os parentes, do que os colegas falam de você. Você é um ser humano muito mais capaz. Você é um ser humano com muito mais potencial. Agora, se você não acredita em você, ninguém vai. Acredite sobre isso. Se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai. Ninguém vai acreditar em você, porque a maioria das pessoas lá fora, particularmente que acham ainda que terapia é para doido, ou terapia é para pessoas com transtornos. Essa ideia já começa a ser ultrapassada. O quê? Essa ideia já começa a ser ultrapassada. Há muita gente que já começa a aceitar que fazer terapia é um investimento em si, não é? É o autoconhecimento, é poder funcionar melhor, também é o não deixar em cima dos outros os nossos problemas. Exatamente. Exatamente isso. Mas você sabe que ainda lá fora existe essa teoria. De eu não faço terapia porque eu não sou doida, não. Mas existe ainda esse preconceito. Mas além de conhecer você, comece a entender também onde você vive. Quais são as pessoas que estão ao teu redor? Qual sociedade que você mora? Quais os preconceitos que essa sociedade tem? Sem se fazer de vítima, gente. Porque eu sou um pouco contrário a essa coisa de ser vítima. Por exemplo, eu estava falando isso algum tempo atrás. Bom, para aumentar a autoestima, a melhor técnica é se conhecer, gente. O autoconhecimento é a melhor técnica. Não existe uma técnica milagrosa, não. Mas, algum tempo atrás, eu estava falando sobre as dificuldades que as pessoas criam na própria cabeça. Agora, porque uma pessoa é de um jeito, ela vai se fazer de vítima por ser. A comunidade LGBTQIA+, deve defender esse conceito de eu ser o coitado da sociedade porque eu sou excluído. Gente, eu sou uma pessoa LGBT, eu sou casado já com um homem, mas ainda assim, eu nunca passei por aquele momento histórico onde isso era recriminado. Eu nunca passei por preconceito. Eu nunca passei de verdade, gente, não aqueles que inventam, mas de verdade, por exclusão por causa da minha orientação sexual. Nunca fui excluído em nada. Nem na faculdade, nem no mundo acadêmico, nem no mundo do trabalho, nem entre as amizades. Nunca aconteceu de verdade isso. Vamos tirar aqueles 4 ou 5 deficientes que eu conheci na vida, que fizeram algum comentário infeliz. Esse não é preconceito. Essa é deficiência das outras pessoas. Mas existiram momentos históricos onde legalmente era proibido, onde era tudo mais complexo. Mas eu não passei por isso. Então eu não posso reclamar. Esse é um exemplo perfeito de como você precisa entender a sociedade onde você mora.
qual a sociedade que você está agora. Não aquela que foi, não aquela que está no passado. Não, o que o passado passou por definição, como fala sempre Richard Bandler, o passado acabou por definição. Então, o convite é não somente se conhecer, mas aprender a conhecer os outros, aprender a conhecer a nossa sociedade. Uhum. Francesco, é um final maravilhoso, fenomenal para a nossa live. E é um convite que é ambicioso, ou seja, conhecer-nos, conhecer os outros e conhecer a sociedade é um trabalho constante para a vida, não é? Absolutamente. Então, sim. Francesco, eu queria agradecer muito, nós já estamos mesmo quase a acabar, não é? Mesmo em cima da hora, e para não cortar a live, eu queria agradecer muito, muito a disponibilidade, apesar de não ter visto, foi um prazer ouvir o Francesco. O prazer foi tudo meu, realmente. Essa coisa de fazer live com um quadrado preto ficou uma coisa diferente pra caramba. Gente, eu vou printar a tela, depois eu vou colocar nos stories, deixa eu printar. Como foi a live para mim. Vou mostrar para vocês o que eu vi durante a live toda, né, gente? Então, eu vou printar do meu lado. O que eu estive a falar comigo o tempo todo, mas estive a ouvir o Francesco. Eu espero que para vocês tenha sido bom, não é? Tenha conseguido ver os dois e que tenha sido interessante. Para mim foi super interessante ouvir o Francesco e eu continuava a colocar mais perguntas, mas uma hora passa no instante. E havia tanta coisa para saber, até mesmo sobre este livro. Se gostam de todos, se gostam sobre terapia, comprem, porque tem muitos conceitos interessantes e é bastante útil e tem alguns exercícios, é bastante útil para o nosso autoconhecimento. E então, assim sendo, Francesco, para terminar, a Ruth está aqui a perguntar se podemos gravar, se podem ver gravado. Sim. Francesco, está tudo bem se gravar a live e colocar no YouTube para quem não pôde assistir Claro. depois? Obrigada. Não tem Eu problema ia então nenhum, dizer... gente. Obrigada. Eu ia então perguntar ao Francesco quais é que são os contactos e os serviços que o Francesco tem para deixar aqui na live. Aos cursos, não é? Bom, por enquanto, para ter contato comigo, o melhor jeito continua sendo o Instagram. Me siga aqui, é mais fácil, aqui, na verdade, lá em cima deve estar o meu nome, agora que me lembrei onde o Instagram me coloca. E, de qualquer jeito, eu vou atualizar as pessoas no meu Instagram, é o canal que eu mais uso para me comunicar com as pessoas. E os cursos que vão voltar em 2024, por enquanto, tirei umas férias, porque realmente estou querendo repensar um pouco as formações, repensar um pouco o que eram os meus cursos tradicionais, mas em linha geral, sempre vou continuar com a programação neurolinguística, hipnoterapia, timeline therapy, até porque são técnicas que eu acho incríveis e fenomenais. Só vou dar um plus do Francesco daqui a pouco. E, de qualquer forma, eu te agradeço, Fiona, porque eu amei a live. Se ficar gravado, eu finalmente vou te ver. Vou ver ao outro lado, como falaram aqui, vamos nos ver somente gravadas. Realmente, muitíssimo obrigado pelo convite e muitíssimo obrigado a todas as pessoas que dedicaram esse tempinho para estar aqui com a gente, para escutar esse nosso bate-papo. E um grande obrigado também para quem vai assistir essa nossa live depois, seja no Instagram ou no YouTube, em qualquer lugar. Uhum. Francesco, muito obrigada também, obrigada a toda a gente. Também sigam o Francesco e sigam também o meu Instagram, que é também o que eu uso mais. E muito obrigada, espero que tenham gostado. Até à próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau.